Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Após a morte de Cristo e sua ressurreição, ele ascende aos céus. Ele sobe para estar ao lado, à direita de Deus Pai. E ele deixa com os seus discípulos e com todo aquele que sedento está pela presença de Deus, ele deixa o Espírito Santo. E ele diz que teria muito o que dizer ainda aos seus discípulos, a respeito das coisas que viriam. Ele está avisando os seus discípulos que eles seriam expulsos das sinagogas, eles passariam por tempo de perseguições, para que quando chegasse a hora destes tempos difíceis, eles soubessem que foram avisados antes de tudo. Como se Jesus estivesse preparando os seus discípulos para que eles não sofressem tanto com as circunstâncias, para que eles pudessem estar preparados emocionalmente e para que eles pudessem também traçar uma trajetória se preparando para sempre receber o pior, mas continuar sempre na fé em Cristo. Era uma forma de Jesus estar com eles, como se eles se sentissem o tempo todo cuidados pela proteção do Senhor. E então ele está subindo aos céus, mas está deixando o conselheiro, o Espírito Santo, para que ele pudesse convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não criam em Jesus. Da justiça, porque ele estava indo para o lado do Pai, o único que pode toda a justiça. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E todos aqueles que andam com o príncipe deste mundo, Satanás, estarão condenados também, assim como ele. Então, o que Jesus está dizendo? Eu vou deixar o Espírito Santo para que ele possa trazer mais informações do futuro para vocês se prepararem também. Assim como agora eu estou falando para vocês que virão dias difíceis, depois, quando eu não estiver entre vocês, o conselheiro, o Espírito Santo, falará por mim, porque é o Pai quem fala através de mim. E o Espírito Santo fala o que vem de mim. E o traz conhecidos a nós, servos de Cristo. E então ele dá a notícia que todos aguardavam. Ele diz que mais um pouco já não o verão mais. E para que eles aguardassem mais um pouco, e eles o veriam novamente na sua segunda vinda. Isso porque para Deus um dia é como 1000 anos. O tempo para Deus não é o mesmo tempo que para nós, como seres humanos. Então, o Espírito de Deus que Jesus estava enviando para nós mostraria algumas dessas coisas que estão por vir. À medida que as pessoas forem se aprofundando em espírito e que o tempo de conhecer os mistérios do Senhor forem cada vez mais se aproximando. Antes disso, não poderemos ver, não há como entender em sua plenitude. Então, quando o Espírito do Senhor entra em alguém e está com alguém, ele consegue saber o que está por vir.
Ele começa a nos mostrar que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo em nossas vidas, nos trazendo o reconhecimento do pecado e, consequentemente, ao arrependimento. Então, o que quer que Deus tenha te chamado a fazer, você será capacitado pelo Espírito de Deus para que você cumpra o que Deus quer de você. Isso se você se prontificar em realizar e ouvir a voz do Espírito Santo, que habita com você. Apocalipse 3:8, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus está falando para a igreja de Filadélfia, que conhece as suas obras. Deus conhece a sua obra. Deus conhece tudo o que você faz e deixa de fazer. E para a igreja de Filadélfia, Ele está dizendo: coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Ele sabe que ela tem pouca força. Provavelmente força emocional, força física, mas mesmo assim, ela guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Isso é completamente profético para os nossos dias, porque nós temos inúmeras dificuldades a atravessar. Nós temos uma censura enorme batendo em todas as nossas portas. Seja você uma pessoa que divulga a palavra de Deus ao ar livre, nas redes sociais, ou seja você uma pessoa que apenas quer que seus filhos sigam princípios bíblicos. Mas a censura, ela vai bater à sua porta. E a censura, ela tem um alvo maior, que são os cristãos. Isso porque ser cristão se tornou um incômodo muito grande para uma sociedade que está sendo liderada por forças malignas. Mas Deus está dizendo: o Espírito Santo estará com vocês. E mesmo que você não seja tão forte assim quanto você pensa, eu abro uma porta na sua frente e ninguém pode fechar essa porta. Então, Deus está dizendo: o Espírito Santo vai fazer com que você saiba antes da hora o que está por vir. Ele vai alertar o seu coração, através da presença de Deus, através do tempo que você dá para Deus, o tempo que você ora, mas principalmente a sua adoração. E aqui eu quero que você entenda que adorar não é ligar louvores o dia todo na sua casa. Não é que isso não seja algo bom. É sim, pode fazer. O grande problema é que as pessoas confundem a adoração com cantar louvores. Uma coisa é você ter uma vida de adoração. O que é isso? Eu trato bem as pessoas, eu dou o meu melhor no meu trabalho, eu tenho um bom testemunho, eu tenho um caráter cristão em todas as facetas da minha vida. Eu não tenho uma dupla face. Eu não vivo carregado de camadas como uma cebola, onde as pessoas verdadeiramente só me conhecem quando passam muito tempo comigo. Para as pessoas de fora, você é sempre um anjo. Ter uma vida santa, uma vida que está sempre buscando o arrependimento, porque nós somos eternos pecadores, mas também está sempre pensando: o que mais eu posso fazer para o reino de Deus? O que mais que eu posso fazer para as pessoas que estão ao meu redor? Como eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Será que Deus me chamou apenas para ficar parado em casa reclamando? Ou cumprir o meu trabalho, ganhar o meu dinheiro no final do mês e finalizar os meus dias sempre reclamando? Com certeza não. Uma vida de adoração, ela precisa tocar no outro. Você precisa ser sal e luz, e o sal, ele traz um sabor diferente para todos que comem a comida. Também a luz ilumina todo o espaço onde as pessoas estão próximas de você. Então Jesus está dizendo: o Espírito Santo ficará com vocês, mas se acalmem. Eu estarei trazendo informações de coisas que virão acontecer, provavelmente coisas difíceis, situações difíceis, eu estarei mostrando a vocês. E é claro que Deus mostra através da sua palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, sendo regidos pelo Espírito Santo, nós buscamos que Ele nos revele a verdade.
Sempre temos que tomar muito cuidado com as interpretações que passam por vontade própria, para que não estejamos mudando a palavra de Deus. Além disso, Deus está dizendo: se você continuar seguindo os meus caminhos, se você permanecer com as obras como eu os ensinei, eu deixarei uma porta aberta à sua frente. Ou seja, as coisas fluirão. Aquilo que você tem tanto batalhado, aquele emprego que você tem tanto buscado, ele vai acontecer em algum momento, se você estiver seguindo os meus caminhos. Quando nós estamos fiéis à vontade de Deus, seguindo a sua palavra, buscando a direção do Espírito Santo, nós esbarramos com as pessoas certas. E toda vez que as pessoas erradas se colocam à nossa frente, o Espírito Santo é o primeiro que nos avisa para que nós possamos nos afastar dessas pessoas tóxicas, que só nos atrapalham, que nos impedem de prosseguir. E é por isso que a palavra diz: buscar em primeiro lugar as coisas do alto, e as demais lhes serão acrescentadas. É porque quando eu estou seguindo a vontade de Deus, quando eu estou buscando uma vida de adoração, uma vida completa, uma vida plena em santidade, em amor ao próximo, Deus está olhando para as minhas obras, e não é que Ele esteja me justificando pelas minhas obras, porque nós somos justificados pela nossa fé, mas Deus está o tempo todo analisando como eu tenho buscado seguir a minha vida, e Ele sabe que nós somos fracos, assim como a igreja de Filadélfia. Nós temos fraquezas, nós não somos perfeitos, nós não somos anjos, não fomos chamados para sermos perfeitos, mas nós somos falhos. Porque somos humanos, mas mesmo sendo falhos, nós buscamos seguir a Deus. Nós buscamos a presença do Espírito Santo. Nós buscamos que Ele nos diga para onde ir e o que fazer. E não se esqueça, se você faz o contrário a isso, você sofrerá as consequências. Hebreus 12, 25, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. 1 Coríntios 3:13, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Paulo está dizendo que haverá um dia do julgamento, e esse dia é com D maiúsculo, é o dia do Senhor. Pois neste dia será revelado pelo fogo a qualidade da obra de cada um. E então ele diz: se o que alguém construiu permanecer, este recebe recompensa. E o que, se alguém construiu se queimar, ele sofre prejuízo. Porém, ele será salvo, como alguém que escapa através do fogo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que nós semeamos em vida será visto quando
chegar o dia do Senhor, quando chegar o dia do julgamento. E então, se nós gastamos tempo com uma vida de adoração, uma vida onde você ajuda outras pessoas a encontrarem o Evangelho de Cristo, uma vida onde você é um testemunho vivo de como alguém vive a verdade de Cristo, ou se você é uma pessoa que ganha almas para Cristo com a sua pregação, essas almas lhe serão computadas. O tanto de pessoas que você ajudou a se aproximarem de Deus, a se arrependerem dos seus pecados, isso lhe será como recompensa. Mas o tanto de dinheiro que você tem na poupança, ou na previdência social, ou em criptomoedas, ou o tanto de terras, ou o quanto você é bem-sucedido no seu trabalho financeiramente, e quantos bens você tem acumulado hoje em vida, isso será completamente queimado, não ficará nada. Então, isso não lhe será computado no dia do julgamento. Então, diante de Deus, nós todos somos iguais. Nós nascemos nus e morremos nus. E quando estamos diante de Deus no julgamento, o único lucro que nós teremos são as nossas obras de testemunha do Evangelho de Cristo. E é muito importante nós estarmos com o nosso centro sempre voltado para Cristo, porque na vida tudo é passageiro. Então, se eu estou apegado ao meu trabalho, até mais aos meus filhos do que ao próprio Deus, se eu estou muito apegado à minha condição financeira, ou se eu estou muito apegado à minha posição ministerial, e alguma dessas coisas em que eu estou tão apegado vai abaixo, e eu simplesmente me desestabilizo. Mas quando eu tenho em primeiro lugar o Espírito Santo, o foco em Deus, na palavra, em entender através do Espírito Santo o que o Senhor quer dizer para mim, seguir a minha vida com bondade, com humildade, a cada dia buscando crescer o Evangelho de Cristo em mim, no meu trabalho, na minha família, entre os meus amigos, no jogo de futebol, na aula de dança, em todos os tipos de situações que eu estiver, eu trouxer este testemunho de vida, eu conseguirei auxiliar a tantos quanto eu nunca imaginei. Talvez eu consiga libertar pessoas que estão aprisionadas, talvez eu consiga auxiliar casamentos a não se finalizarem, talvez talvez você possa ser a última voz na vida de alguém. Então, hoje, decida seguir a voz do Espírito Santo. Se arrependa dos seus pecados e volte-se para Ele. Oremos. Obrigada, Senhor, por esta mensagem. Somos fracos, mas somos dependentes de Ti. Por isso, hoje decidimos entregar a Ti todas as nossas falhas, todas as nossas limitações. E decidimos hoje viver apenas para Ti, que a Sua vontade se cumpra plenamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.